Lá vamos, 14 de novembro, né? Muitas questões aparecendo, etc e tal. Agora, o tema segue derrite e o esforço que esses caras estão fazendo, sei lá por quê, né? Para proteger o crime organizado, tá? Isso é visível na sucessão de textos que tem vindo, né? Hugo Mota, presidente da Câmara. Pô, o cara faz o que faz, e além de fazer o que faz, eu vou dar um dado para vocês. A Carla Zambelli, condenada 2 vezes pelo Supremo Tribunal Federal, continua deputada federal. O Eduardo Bananinha está desde fevereiro nos Estados Unidos, trabalhando contra o Brasil, traidor da pátria, que continua deputado federal. E o presidente da Câmara dos Deputados, bom, ele é o que está sendo marcado, isso é fato, não é opinião minha. Imagine 2 condenações pela Suprema Corte e o cara ainda não declarou a perda do mandato, que está escrito na Constituição. Mas é aquela história, né? Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Nesse caudal vem a discussão sobre a Agência Nacional Antimáfia. Confesso para vocês que ainda não tenho posição firmada a respeito, mas tenho simpatia por ela, né? Uma Agência Nacional Antimáfia seria mais ou menos o equivalente ao FBI americano. A Itália tem isso, outros tantos países têm uma agência. E qual é a diferença fundamental? Seria uma autoridade nacional, quer dizer que composta, presidida, estruturada com base em princípios de autonomia funcional, orçamentária e especialmente mandatada, ou seja, não é possível que o governo a desconstitua a seu bel prazer, ou seja, é a possibilidade real da construção de uma política de Estado de combate ao crime organizado. No caso nosso aqui, as chamadas facções criminosas. Eu confesso a vocês que ainda não tenho posição formada sobre isso, mas tenho simpatia por esta proposta. Por que eu não tenho posição formada ainda? Porque eu acredito que a Polícia Federal é uma polícia de Estado, tem se comportado como polícia de Estado. E teria todas as condições para executar este combate. Mas tu olha ali no governo Bolsonaro, ali no ano de 2020, especialmente aquela tensão que aconteceu com o Moro, que acabou na demissão do Moro, a tentativa de aparelhamento na Polícia Rodoviária Federal, o Bolsonaro conseguiu fazer isso. Então, assim, é um tema para ser refletido e debatido com alguma coisa que possa, como política de Estado, andar. Uma das restrições que eu tenho a isso é que o Brasil tem uma tradição de que as corporações, elas acabam tomando conta das estruturas de Estado, como se fossem delas. Nascem aristocracias funcionais, e aí são corporações que brigam pelo controle político das instituições a que estas corporações deveriam simplesmente servir. Então eu tenho alguma restrição quanto a isso, até pela experiência, né, de já ter visto várias instituições criadas para serem de Estado, mas acabam se comportando como donas do terreiro, né? E não deve ser assim. O dono do terreiro é o povo brasileiro. Mas vai explicar isso para certas corporações? Não. Tu explica e aí vira aquela história que nós já conhecemos. É a demonização da política, como se o Estado vivesse sem políticas públicas e sem representação popular direta. Ela existe. Os mecanismos para equilibrar esse tipo de instituição, eles são complicados. O exemplo do FBI é um deles.
né? Se pegarem, por exemplo, a gestão de Edgar Hoover no FBI dos Estados Unidos, por quase 40 anos, havia um aparelhamento pelo Hoover que o mantinha como o todo-poderoso agente estatal da República Americana. Tá aí para ver, tem até filme sobre isso, para quem quiser ver. Mas é um tema sério, existem teóricos sérios, juristas sérios, fazendo essa proposta, dizendo que uma agência nacional antimáfia seria o que o Brasil está precisando. Notem, e sem demonizar a política, nesses últimos dias, só para confirmar o que todos já sabemos, a Procuradoria da República já denunciou vários deputados federais por conta de malversação com as emendas parlamentares, né? Agora, na operação de ontem, que prendeu gente pela roubalheira no INSS, também deputados foram presos. No Rio de Janeiro, teve deputado preso por conta de envolvimento com o Comando Vermelho, prefeitos liderando facções, etc. e tal. Então, é importante, sim, que algum tipo de estrutura com prerrogativas singulares seja constituída no país para combater também este processo que é de tomada do poder político pelas facções, onde se vê isso com toda clareza na Itália. A Itália foi pródiga nisso e quando vem a Operação Mãos Limpas, nasce para fazer este combate e depois exacerba e vira o que virou. E a história mostra isso, registra isso, ou seja, depois da Operação Mãos Limpas, se tratou de criar uma autoridade nacional capaz de ser controlada e capaz de controlar. Mas eu confesso, ainda vou pensar sobre isso, vou continuar lendo a esse respeito. E não sei se o nosso Congresso Nacional está afim de defender a sociedade brasileira, né? Porque os Derrite da vida, o Hugo Mota, o PL do Bolsonaro e o bolsonarismo têm todas as preocupações do universo consigo, com seus grupos, com o debate ideológico absolutamente ensandecido de ódio e não tem nenhuma preocupação com o Brasil. O Central, então, nem se fala, né? E eles constituem a maioria do Congresso brasileiro. Mais um tema para pensar, mais um tema para pensar. E saber que se tem uma coisa aí que não dá para fazer, sabe, é desistir. As coisas são difíceis, os tempos estão difíceis, mas eu costumo enxergar a metade cheia do copo. Como a sexta-feira, que a minha metade cheia seja um bom uísque, como eu gosto, para curtir o final de semana e encerrar uma semana que foi boa, como ultimamente tem sido. Vamos lá, bom fim de semana. A depender do que vier, eu volto. Estou gravando agora perto das 7 horas. Parece que o Trump deu uma liberada nas tarifas. Tem bolsonarista que está procurando o corrimão de escada para morder. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para transformar o Bananinha, aquele acelerado, o mestre da chapa de hambúrguer, em réu. As coisas estão andando bem. Até mais.